momento. Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir tua voz neste momento. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A irmã Andréia pode estar fazendo uma oração bem alto para que possa sair aqui pro pessoal do Facebook. E a bispa já vem se preparando para a palavra em nome de Jesus, amém? Deixa Deus te usar, irmã Andréia. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar juntos. Amém? Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, Senhor, clamando-as a Ti, Senhor, já nessa noite, pela saúde de cada um, Senhor, clamando, Senhor, para o Senhor alcançar, Senhor, cada vida que está na Tua presença, Senhor, clamando-as a Ti, Senhor, já nessa... Pai amado, venha derramar, Senhor, a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai, que o Senhor venha encher, Senhor, a cada um, Senhor, do Teu amor. Oh, Pai amado, que nessa noite, Senhor, oração, Senhor, aquele que está desviado, Pai amado, dos Teus caminhos, Pai, que lá no seu lar, Senhor, mesmo no seu lar, Pai amado, venha ter, Senhor, uma intimidade contigo, Senhor, e que haja o arrependimento, Senhor, de ter te largado e de ter virado as costas para Ti, e saber, Pai amado, que Tu é o nosso único amigo fiel, Pai. Tu é o médico dos médicos, o Senhor é advogado, o Senhor é aquele que nos abraça, que nos acolhe, aquele que nos perdoa, que sempre está pronto a nos ouvir, Senhor. Oh, Pai amado, que haja o arrependimento nessa noite, Senhor. Aqueles, Pai amado, que querem fazer o Senhor está sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, de Te seguir, Pai amado, que todo aquele engano queira largar nessa noite, Pai, que lá no seu lar, Pai amado, venha, Senhor, aquela comunhão contigo, Senhor, e confessar que quer Te seguir, Pai amado, nos dá simples palavras, Pai amado, mas o Senhor vai saber, Senhor, o que, Pai amado, cada um precisa, Pai. Abençoa, Senhor, esses lares, Pai amado. Leve a fé, Senhor. Haja, Senhor, esperança em cada lar, Senhor. Haja união, Senhor, aqueles lares que estão destruídos, Senhor, que há, Senhor, discórdia, Senhor, que não há mais comunhão nem de sentar mais na mesa, Senhor, que não há prazer de fazer nenhuma refeição, que não há prazer de sentar junto nem de ver algo, Senhor. Mas o Senhor, Pai amado, nessa noite, Pai amado, cai por terra em nome de Jesus, toda desavença, Pai amado, entre filhos, Pai, entre marido e mulher, Senhor, entre mulher e o marido, Pai, e todas essas correntes do diabo, Senhor, toda inveja, toda intriga, toda fofoca, Pai amado, que venha cair em cada lar nessa noite, Pai. Oh, Pai amado, que Teu amor, Pai amado, venha pairar, Senhor, em cada lar, Pai. Que haja mudança, Senhor, que essas pessoas venham testemunhar algo diferente nessa noite, Pai. Sim, Pai amado, eu te peço, Senhor, pelo Teu derramar, Senhor. Oh, Pai amado, cobre, Senhor, cada lar, Senhor, com Teu sangue poderoso, Pai. Cobre, Pai amado, cada um, Senhor. Aqueles que têm saído, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, Pai amado, contra essa doença, Pai. Que o Senhor venha proteger, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as famílias, Pai amado. E que venha, Senhor, ter muita esperança em cada oração, Pai. Que haja um renovo nas vidas, Pai amado. E é o que eu te peço, Senhor, pela juventude, Senhor, para cada Senhor, para cada homem, para cada mulher, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, Pai amado, atingir esses lares, Senhor. Sim, Pai amado, faz um renovo, Senhor, nessas vidas, Pai. Essa é a minha oração para Ti, Senhor, que haja um renovo, Pai. Haja esperança, Senhor, haja fé, haja amor, onde cada um se encontra, Senhor, que haja um derramamento, Senhor, no profundo, Senhor, contigo, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né?
Aleluia. Glórias a Deus. O pessoal da igreja pode sair no Zoom e entrar de novo, em nome de Jesus, para que a gente pode estar indo para a palavra. O pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. Microfone. Vamos agora. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, bispo. Glórias a Deus, o pessoal da igreja sai do Zoom aí para entrar de novo e vão para a palavra, o pessoal do YouTube, o pessoal do Face, em nome de Jesus. Agora vamos receber uma palavra abençoada da parte do Senhor, transmitida através da sua serva, a Bispa Rochelle, em nome do Senhor Jesus. Convide mais um, irmãos, compartilhe essa live, né, em nome de Jesus, para que mais lives possam ser alcançados em nome de Jesus, amém? Então, recebe do Senhor aí a palavra em nome de Jesus. Bispa Rochelle trazendo uma palavra direto do trono do Senhor hoje para a Igreja de Cristo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continua aí no mesmo espírito, continua em espírito de oração, continua em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Porque Ele tá aqui, irmãos. Ele tá aqui, Ele tá aí, Ele tá na minha casa, Ele tá na tua casa, Ele tá em cada lar. Amém? Porque o Senhor, Ele não é como nós. Nós nos limitamos a espaço, nós nos limitamos à distância, mas a palavra do Senhor vai nos dizer e vai nos mostrar que o Senhor, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, em nome de Jesus. Ele está na minha casa, Ele está na tua, Ele está na casa dos irmãos que estão pelo Facebook, em nome de Jesus, amém? Então eu vou estar passando para a bispa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que vai estar trazendo a palavra para a igreja nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém, bispa? Glória a Deus. O bispo só vai colocar aqui para mim um fundo de louvor, amém? Eu vou botar aqui, vou liberar aqui o microfone do Zoom. O Zoom tá aqui também. Ah, é verdade. Eu esqueci que o Zoom do bispo tá ligado, eu vou fechar aqui. Esse fundo é isso aqui. Então bota aqui. Não, peraí. Glórias a Deus. Já vai inclinando tua cabeça para nós fazer mais uma oração. São duas pessoas, não pode isso. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Quem quiser pode abrir já em Hebreus 11. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero estar fazendo uma oração. Senhor Pai Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor, para sermos, meu Pai, o nosso espírito animado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, aleluias. Oh, Senhor, do Teu Espírito, Pai, sobre nossas vidas, Senhor, da Tua direção, Pai. Precisamos, Senhor, da Tua força e alegria, Jesus. Precisamos, Pai, da Tua coragem, Senhor. Oh, Senhor, precisamos de Ti. Atenta, Pai, o meu ouvido, meu Pai, para ministrar essa palavra. Ministra aqui, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas sim Tu, Pai. E que nas palavras, meu Pai, que forem, meu Pai, proferidas, meu Pai, da minha boca, Senhor, as pessoas que ouvirem possam sentir, meu Pai, o Senhor para falar, Pai. Atenta, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, Pai. Atenta, Senhor, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Prepara o coração, Pai, também, Senhor. E que possamos sair deste dia, desta noite, deste culto, Senhor, animados por Ti, abençoados por Ti, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Senhor, grandemente, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode abrir a palavra em Hebreus 11, lá no 1, amém? Me faça um sinal quando achar. Amém. Glórias a Deus. Então tá. Vamos fazer a leitura. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Aleluias! Já há um tempo já o Senhor tem falado comigo sobre fé. A última pregação que foi na igreja no dia 19, uma sexta-feira, culto de libertação, eu falei sobre fé. Eu preguei sobre a mulher encurvada. Aquela mulher que mesmo enferma, ela decidiu continuar a buscar o milagre de Deus. Se isso não é fé, irmãos, eu não sei o que é fé. Há 18 anos, encurvada, doente, mas continuou crendo que Deus podia fazer, amém? De acordo com o dicionário bíblico, o dicionário online que eu pesquisei, a fé é convicção intensa em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Isso é crença. De acordo com o dicionário, a fé é convicção intensa em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. Aí, de acordo com o dicionário bíblico, que é praticamente a própria Bíblia falando, fé é acreditar em coisas que se espera. Fé é convicção de fatos que se não vem. A coisa não aconteceu, mas a pessoa que tem fé é convicta que vai acontecer. Ela consegue, através da sua fé, da sua crença, materializar aquilo. Aquele desejo que está no seu coração e no seu pensamento. Independente, irmãos, daquilo que vemos ou ouvimos, essa pessoa tem fé. O que eu quero dizer com isso? Pode estar dando tudo errado, mas ela tem fé que pode melhorar. Pode as circunstâncias estar mostrando que não vai dar certo, mas ela tem fé. Pode os caminhos estarem todos fechados, mas ela tem fé que pode abrir. Pode a enfermidade ter chegado na tua casa, na tua família, nesta pessoa, mas ela tem fé que vai se curar. Pode estar tomada, aleluias, por um vício, a casa não vai bem, vai de mal a pior, tá tudo caindo, tá tudo estribuchando, mas ela tem fé que pode melhorar. Ela quase pode tocar aquela bênção que ela crê que vai chegar. Aleluias! E imagine, irmãos, o Senhor fala que nós temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, que o momento que nós temos que ter mais fé é no momento que as coisas vão mal. Numa casa, numa família, irmãos. Quando as coisas começam a dar errado, é o momento que nós temos que ter essa fé firme. Essa fé inabalável. Essa fé, aleluias, que é o firme fundamento das coisas que se não vêem, que se espera. Aleluias. E o Senhor, aleluias, desde semana passada tem colocado no meu coração para eu dar o testemunho de como foi esses dias, esses 14 dias que nós vivemos, aleluias, pela fé. Aleluias. Eu antes de entrar, irmãos, eu perguntava para o Senhor o que é fé. Como que é fé? Aí tu vai me dizer, em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém, é isso. Mas a fé, irmãos, é a fé em Jesus. Eu quero engrandecer e louvar o nome do Senhor. E dizer, irmãos, que através da fé em Jesus, que Ele pode curar, que Ele pode fazer, que Ele pode se desintoxicar alguém que precisa ser limpo. Aleluias! É a fé, irmãos, que faz, irmãos. Aleluia, bispo, teu microfone está ligado.
É a fé, aleluias, que faz as coisas acontecerem. Não é simplesmente uma fé no inimaginável. Uma fé simplesmente de um querer. Uma fé em alguém. Uma fé em algo. Uma fé em uma situação. Para que algo e alguém e que essa situação aconteça, nós precisamos colocar a fé em Jesus Cristo. Aleluias, porque é Ele, a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega no Pai senão por Ele. Ele é a porta, aleluias. Ele é o médico, Ele é o remédio. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso Salvador. Também a palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar a nossa fé, aleluias, como diz, em carros, em cavalos, em pessoas, aleluias, simplesmente no conhecimento humano, a medicina. Nós temos que ter a fé em Deus, porque nela e com ela nós não vamos vacilar o pé. Aleluias! Porque quando colocamos, aleluia, a nossa fé convicta em alguém que pode fazer por nós, em algum órgão, aleluias, em algum conhecimento humano, aleluias, glórias a Deus, nós podemos nos decepcionar, mas a fé em Jesus, aleluias, ela não te decepciona. Ela não, aleluias, esmorece as tuas forças. Muito pelo contrário. Ela te dá mais força. Glórias a Deus. Tudo começou, irmãos, num domingo. Aleluias, 21. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Era um domingo, irmãos. E na madrugada, o bispo acordou. Aleluias. Diferente. Tava quente, eu percebi que tava quente. Aleluias. Tava tossindo. E não tava se sentindo bem. A gente sabe quando o nosso corpo não vai bem, irmãos. Aleluias. E eu peguei o termômetro e medi, ele estava com 38 de febre. Nós nos olhamos, ele perguntou para mim se eu estava preocupada, e eu disse que não. Aleluias, porque Deus estava conosco. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu disse isso pela fé, mas o meu coração se estremeceu. Porque nós servimos a Deus e sabemos que nós estamos debaixo do mesmo sol. E o Senhor, aleluia, prova justo e injusto. Glórias a Deus. No outro dia, já de manhã, eu fui trabalhar. Me senti mal. Tive dores no estômago, uma dor muito forte, suador. Vim para casa, a gente foi pro posto. Aleluias. Fizemos o exame e retornamos. E o bispo perguntava: tu está preocupada? Eu dizia não. Por que, irmãos, que eu dizia não? Para não preocupá-lo, irmãos. Para passar força para ele. Aleluias. E isso fala, irmãos, aleluias, de amizade, de amor. Quem é casal sabe que a palavra do Senhor diz também, que Eclesiastes, aleluias, diz assim que 2 é melhor que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Aleluias. Então, aleluias, eu não é pregação para casal, mas eu quero dizer para ti, homem, para ti, mulher. Para ti que resolveu dividir a tua vida com alguém. Aleluias. Muitas das vezes, aleluias, o teu cônjuge, aleluias, a pessoa que tu decidiu, aleluias, dividir a vida.
tu com ele e ele contigo. Tu vai ter que ser a fortaleza dele. Ainda, aleluias, que tu não esteja, aleluias, tão firme assim. Glórias a Deus. Porque há momentos em que as pessoas, o homem e uma mulher, quando estão passando por algum problema, eles precisam de apoio. Quem é casal tá me entendendo. Quem ama entende, irmãos. Isso que eu tô falando. Aleluias. E eu comecei, irmãos, num ato de fé. Eu creio que o Senhor plantou no meu coração isso. O bispo começou a ter todos os dias febre. Graças a Deus não era uma febre que não cedia, ela baixava quando tomava medicamento. Mas era uma preocupação constante do que seria, o que aconteceria, os dias como seria, o que viria, o que o Senhor estava guardando para nós. Aleluias! Glórias a Deus! E o Senhor colocou no meu coração e eu aceitei de fazer uma vigília de oração, irmãos. Eu agradeço a Deus por aqueles que oraram comigo. Aleluias, agradeço a todos que eu pedi para muita gente oração, porque não é porque eu sou bispa, não é porque eu sirvo a Deus, não é por causa disso, aleluias, que eu não preciso de oração, que a minha casa não precisa de oração, aleluias. Essas coisas vêm para nossas vidas, irmãos, para nos mostrar que nós precisamos um dos outros, aleluias, nós precisamos. Então eu digo para ti, que talvez tu esteja muito soberbo, muito soberba, muito orgulhoso, muito orgulhosa, aleluias. Tu não é uma ilha e tu precisa de Deus e dos irmãos. Tu precisa, aleluias, de ajuda. Muitas das vezes as coisas elas não vão bem, aleluias, porque o Senhor está esperando que nós tenhamos um ato de humildade. De baixar o nosso nariz, de baixar a nossa soberba, de descer, aleluias, do pedestal, do salto, aleluias, e pedir ajuda. Se as coisas não estão boas, pede ajuda. Não importa o cargo que tu tem na igreja, não importa, aleluias, o status social que tu tem, não importa, aleluias, o cargo que tu tem na tua empresa, se tu é grande, se tu é pequeno, um dia nós vamos precisar de alguém. Não tenha vergonha e não tema, aleluias, dizer os teus medos e o que tu tá passando, aleluias. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Dividir e confessais, aleluias. Divide a tua carga e confessa, aleluias, os teus maus caminhos. Porque isso vai te curar. Isso vai te curar. Aleluias. Glórias a Deus. E o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, a partir da meia-noite eu orava de 1 em 1 hora. Eu não dormia, irmãos. Aleluias! Quando eu ia dormir, o telefone despertava. Eu levantava e orava. Algumas das vezes, irmãos, me faltou palavra. E eu comecei, aleluias, e isso é clamor, irmãos. É intercessão. Eu apenas repetia o que eu desejava no meu coração. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Isso é súplica, irmãos. A oração, irmãos, que flui é linda. Mas um dia o Senhor quer súplica. Aleluias! Um dia, aleluias! Não é nas muitas palavras, aleluias, que tu vai alcançar o coração de Deus. Vai ser simplesmente na súplica. Um único desejo, um único pensamento,
um único querer. Aleluias! Glórias a Deus! E todo dia eu pedia. As circunstâncias, irmãos, mostravam. E o diabo, irmãos, milita na nossa mente. Aleluias, para que nós desistimos de orar, para que nós desistimos de crer. Aleluias, e às vezes falta força, mas te agarra na súplica. Aleluias, Senhor, eu não tenho muito o que falar, mas faz isso que eu estou pedindo. Eu não sei se é a cura de uma doença, se é um emprego que tu está pedindo, se é reconciliação, se é paz, se é amor, aleluias. Se é, aleluias, que tu está buscando para um irmão, um parente, alguém ser liberto, aleluias, de um vício, eu não sei qual é. Mas se já te faltou palavras, irmãos, te agarra na súplica. Suplica o Senhor, de dia e de noite. Não importa o tempo que vai demorar, o que tu vai precisar fazer, porque tu não vai pensando, não, que é fácil orar de uma em uma hora, porque não é. Não é, irmãos. E assim eu decidi até onde as minhas forças foram, até onde eu senti o amém de Deus. Muitas das vezes nós queremos algo, pedimos a Deus, mas não queremos pagar um preço, aleluias, de afligir a nossa carne. Muitas das vezes achamos, e glória a Deus por isso, que o jejum que fazemos de 3 horas, de uma tarde, de um dia, aleluias, o jejum que fazemos parcial, aleluias, jejum, irmãos, é afligir a alma. Mas se tu jejua e não aflige a tua alma, irmãos, talvez não seja tão eficaz. Eu não jejuei, irmãos, por esses dias que eu orei de uma em uma hora, para o meu corpo não se debilitar tanto. Mas eu afligi a minha alma. Eu não dei descanso. Eu me apegava, aleluias, no livro de Mateus 7, que diz: pedi, 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 que dar-se-vos-á. Eu estava que nem aquela mulher, aleluias, com o juiz impenitente. Quando que o Senhor, aleluias, glórias a Deus, vai julgar a minha causa? Quando que o Senhor vai julgar a minha causa? E de dia e de noite, de uma em uma hora em vigília de oração, eu pedia para o Senhor julgar, aleluias, e atender a minha causa, que era a saúde do meu esposo, primeiramente. Os dias foram passando, irmãos, e o Senhor me dirigiu a fazer um jejum. E era que nem aqueles jejum, irmãos, aleluias, era que nem aquele jejum, irmãos, que os judeus faziam. De um findar de uma tarde, passava a noite, chegava o dia de amanhã, apenas no findar da tarde do dia seguinte eu quebraria o jejum. Fiquei 1 dia e meio, irmãos, o turno que eu iniciei o dia inteiro até o findar da tarde. Quem está me entendendo? Aleluias, de jejum. E não bebi, e não comi. Aleluias, porque eu queria ver, irmãos, aleluias, um milagre acontecer. Glórias a Deus. Eu creio muito, irmãos, no poder da oração. Não desfaça, aleluias, da oração, porque eu vivi isso na minha carne, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluias. E naquele dia, irmãos, que eu fiz o jejum, foi o mesmo dia, irmãos, que eu descobri que veio o resultado do exame do bispo, que ele tinha positivado para a Covid-19.
qualquer outro, irmãos, que não tivesse tão forte no Senhor, irmãos. Foi por isso que o Senhor, aleluias, Ele dirigiu a fazer vigílias de oração. Aleluias. Qualquer outra pessoa já teria, aleluias, com seus conhecimentos humanos, já teria, aleluias, desistido, achado que aquele resultado seria o fim. O Senhor não me atendeu, eu vou desistir e vou parar. Aleluias! Mas eu continuei crendo, junto com os irmãos, crendo. E continuamos orando. No outro dia, minha filha já acordou com febre. Passou-se alguns dias, ela acordou com febre. E eu, irmão, já entrei em desespero e disse: Deus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar, Senhor. Aleluias. E ela já passou já o dia já ruim. Mas a noite, irmãos, foi terrível. Um pedaço da noite. Aleluias. Isso é para fortalecer a tua fé, irmãos. Que eu estou contando, irmãos. Testemunha, aleluias. Serve para aumentar e alimentar a fé. Aleluias. Aplica isso na tua vida. Glórias a Deus. E aí, irmãos, a minha sogra me ligou, eu estava muito cansada, eu já estava dormindo, cuidei da minha filha, dei remédio para baixar a febre. E dormi, irmãos, que eu estava cansada de orar, de ficar tenso, o corpo se debilita, irmãos. E aí, meia-noite, a minha sogra me ligou, eu creio que Deus usou ela para me acordar. E aí a Érica estava acordada e disse que não estava se sentindo bem, que estava zonza, que estava com dor no estômago. Ela continuava com febre, irmãos. Fazia 2 horas que eu tinha dado medicamento para ela. E naquelas 2 horas a febre não cedeu. Ela aumentou. Aleluias. Aí eu fui, levei ela, levantei ela, levei ela até o banheiro, agarrando ela, segurando ela e orando, aleluias, para que Deus entrasse no negócio naquela hora, porque eu já estava com suspeita de Covid e já estava preocupada que a minha filha também pudesse estar. E aí o Senhor, aleluias, me trouxe à memória aquelas coisas que vó faz, que mãe antiga faz, de colocar as batatas, rodela de batata na testa. Eu coloquei e eu não podia medicá-la, e o meu medo é que subisse mais a febre e ela se sentisse mal. E eu disse para ela: filha, vamos começar a orar, vamos começar a clamar, para que Deus faça algo, para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. E nós começamos a orar, e começamos a clamar a Deus, e quando nós nos demos, aleluias, em vista, nós já estávamos, aleluias, louvando ao Senhor, cantando a Deus louvores a Ele. E eu cantava aquele louvor e a minha filha se uniu em cantar o louvor. Porque me vinha no meu coração e dizia: Senhor, um dia Tu disseste, Pai, que se te buscarmos de todo o coração te encontraremos. E que o louvor cura e que o louvor liberta. E eu comecei, aleluias, a adorar o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Com o louvor que era assim: o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz
de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Aleluias! E isso, irmãos, me dava força, porque muitas vezes eu louvei que não pare de lutar, muitas vezes eu aconselhei não pare de lutar. Aleluias! E uma terrível arma, um ataque do diabo, permissão de Deus, se colocava, aleluias, diante de nós como uma muralha, para fazer com que nós parássemos de lutar. A minha filha disse que fez uma oração em que ela pedia para o Senhor, ela estava com náusea, e dizia assim: Deus, o que tiver parado no meu estômago, tira, Senhor, faz vir para fora, tira. Aleluias! Ela estava pálida, debilitada, não conseguia parar em pé, irmãos. Acredite se tu quiser nisso que eu estou falando. Ela não tinha muita força para falar, irmãos, de tão ruim que ela ficou, só eu sei. E ela e Deus. Nesse dia, irmãos, foi a primeira noite que o bispo não teve febre nem de dia nem de noite. Eu não acordei ele porque ele tinha que ter um sono abençoado, irmãos. E eu decidi, não, vamos passar nós e o Senhor. E quando nós terminamos, irmãos, acredite, pasme, se tu quiser acreditar, acredite. Nós paramos de louvar a Deus. A minha filha só teve tempo de dizer: mãe, pega um balde. E ela disse para mim que sentiu como se uma mão apertasse e levantasse o estômago dela para cima. E ela vomitou, irmãos, aleluias. E aquele mal saiu, irmãos. No mesmo instante, irmãos, a cor dela voltou. O corpo dela se animou. Aleluias. Ela começou a falar comigo como eu estou falando com vocês, de uma forma saudável. Eu acalmei ela, conversamos um pouco, dei água. Aleluias. Foi um chá, irmãos, agora o Senhor está me lembrando. Eu disse para ela: toma esse chá que a avó dela tinha feito. E ela, com medo, disse: mãe, eu não vou conseguir tomar. Eu disse: toma. E ela disse: eu vomitar, mãe. Se tu vomitou, se tu vomitar é porque Deus quer assim. Toma sem medo. E veio, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. E ela me pediu: mãe, é muito tarde para te fazer algo para eu comer. Madrugada, irmãos, eu cozinhei, irmãos, uma batatinha, uma abobrinha para ela. E foi o que ela comeu. 3 horas da manhã ela adormeceu, irmãos. E eu também fui dormir. Foi quando eu fui me dar conta, irmãos, que eu estava com uma dor de cabeça que rachava a minha cabeça.
Aleluias. E naquele dia, irmãos, eu tinha passado em jejum. Aleluias. Glórias a Deus, Senhor, seja louvado. Tu é maravilhoso, Pai. E uma coisa eu aprendi com Deus: que nós só andamos sobre as águas quando o Senhor permite que a tempestade venha. Quando o Senhor, aleluias, permite que nós colocamos a nossa fé somente nele. Quando não temos a quem recorrer, irmãos, pode ter certeza, recorre ao Senhor, porque tu vai caminhar sobre as águas. Aleluias! Foi o que aconteceu comigo e com a minha filha. Nós não tínhamos a quem recorrer, e recorremos àquele que pode, e àquele que sabe de todas as coisas. E eu passei aquela noite, irmãos, com uma dor de cabeça tremenda, e começou a me dar calafrio, irmãos. E eu vi, irmãos, que eu comecei a ter febre, mas eu estava tão cansado, irmãos, que eu comecei a clamar a Deus e dizer: Deus, cuida de mim. Eu não tenho força de levantar, Senhor. Cuida de mim. Tu pode, Senhor, fazer passar esses calafrios, fazer passar esse frio. Tu pode, Pai, fazer, Pai, tocar, Senhor, na minha cabeça, assim como tu tocou na cabeça, que eu creio que foi assim da sogra de Pedro. Tu pode, Senhor. E eu adormeci. E o meu corpo começou a se aquecer, irmãos. Acredite se tu quiser. O calafrio começou a passar, irmãos. E o meu corpo começou a se aquecer. E eu fui adormecendo, irmãos. Porque o Senhor me cuidou. Ele me cuidou, irmãos. No outro dia eu me acordei e já tive febre. E a dor de cabeça continuou. Lá no fundo, uma dor. O resultado do meu exame pelo posto deu falso negativo, irmãos. Mas eu sabia no meu coração que eu já estava contaminada. Eu fiquei com o bispo, irmãos, até sair o exame dele, no quarto orando e clamando por ele. Aleluias. Glórias a Deus, eu não desisti, irmãos. E ele dizia pra mim às vezes: vai pra outro lugar, amor. Não dorme comigo aqui. Eu não tô dizendo que é pra vocês fazerem isso, irmãos. Mas eu dizia pra ele, eu via que ele tava abalado, psicológico abalado, que ele tava triste. Eu dizia: não, eu vou ficar aqui contigo. E eu creio, irmãos, aleluias, que o Senhor Deus viu. Porque quando estamos doentes, irmãos, quando estamos passando por alguma dificuldade, irmãos, nós precisamos de amor. Amor incondicional, irmãos. Eu não estava pensando em mim, eu estava pensando que eu precisava dar força. Porque o amor cura. O amor salva, irmãos. Aleluias. Nós não fizemos votos de casamento, mas nós fizemos voto no nosso coração. Que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu não ia arredar o pé, como eu sei que ele também não arredaria. Eu fiz o meu teste, irmãos, numa farmácia, e deu positivo, eu já sabia. Em algum momento, irmãos, eu me desesperei tanto, pensando, meu Deus, o que vai ser? Mas em todo momento, Deus me acalmava, Deus me tranquilizava.
Porque Ele já tinha falado comigo há uma semana atrás, antes que tudo isso acontecesse. Ele disse assim: tu quer mergulhar em águas profundas? Eu até testemunhei isso num culto na igreja. Tá aí a oportunidade, mas ele não disse o que era. Tá aí a oportunidade. Tu quer mergulhar? A oportunidade, aleluias, eu vou preparar. Foi o primeiro dia de uma campanha, aleluias, que nós iniciamos na igreja. Que era mergulhando em águas profundas do Espírito. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. E já estava, irmãos. Glórias a Deus. Eu já estava curando já. Já estava passando. Aleluias. Aleluias. Aquele período de Covid. O bispo começou a melhorar, irmãos. Ele começou a melhorar. 6 dias só ele teve febre. E os outros dias, irmãos, ele foi ficando bem, foi ficando bem, foi ficando bem. Eu, irmãos, o diabo militou tanto na minha cabeça. E olha que eu não sou nervosa, irmãos. Não sou ansiosa. A Erika disse que não precisa falar. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Ele disse, glórias a Deus, que começou a ficar bem. E eu também, irmãos, comecei a ficar. Eu sentia, aleluias, medo. Que o diabo militou muito na minha cabeça, irmãos. O diabo, ele milita, irmãos, na cabeça, irmãos. Ele milita para tirar a nossa fé. Ele milita, aleluias, para tirar, para nos esmorecer, para nos entristecer. Ele milita, o diabo, aleluias, na nossa mente, para fazer com que a gente não creia, aleluias, que o Senhor Jesus pode fazer. Ele milita todo o tempo, irmãos. Tu tá vendo, irmãos, o milagre acontecer. Mas o diabo continua dizendo, essa alegria é temporária. Daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco tu vai chorar. Daqui a pouco tu vai ver que essa cura não vai ser efetiva na tua vida. Daqui a pouco tu vai tomar um susto. Daqui a pouco tu vai achar que tu tá muito bem, aleluia, subindo. Mas na verdade tu está numa montanha russa e tudo vai virar de pata pro ar. É assim que o diabo, aleluias, ele trabalha. O que eu quero dizer, irmãos, que o milagre pode estar até acontecendo na tua vida, mas se tu continuar, aleluia, nesse sobe e desce, hoje eu creio, amanhã eu não creio, agora eu acredito, agora, depois eu não acredito, hoje a minha fé está forte, amanhã a minha fé está baixa, aleluia. Não permita que isso aconteça, irmãos. Porque senão, irmãos, corre o risco do milagre. Aleluias. Não ser completo na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Porque a fé, irmãos, é firme. A fé é firme, irmãos. E o que eu acho lindo, irmãos, é que o Senhor, irmãos, Ele trabalha numa fé pequena. Tu não precisa ter uma fé grande, mas se tu tiver uma fé pequena e firme, irmãos, pode contar, aleluias, que nenhum mal, aleluias, nenhuma praga, aleluias, nenhuma muralha, aleluias, vai fazer tu parar, vai te parar, vai parar os planos do Senhor, porque Ele pode.
E eu passei os outros dias lutando contra a carne, não, contra a minha mente. Aleluias! Porque diante, irmãos, de tantos milhões e milhares e milhares e milhões de pessoas pegando Covid, ficando doente, sendo hospitalizado, sendo entubado, vindo a óbito, irmãos, tu começa a ver o milagre acontecer, tu começa, aleluias, a não acreditar. E eu vi o milagre acontecer e às vezes me dava medo, irmãos, como ser humano que sou. Será que tu vai curar mesmo, Deus? Será que tu está preparando, aleluias, um testemunho forte para a nossa vida? Aleluias. Será que é isso, Deus? Aleluias. E eu feliz, o bispo melhorando, ele saiu do quarto, eu entrei. E estava tudo muito bom, tudo muito bem. A minha filha testou positivo também. E eu disse pro bispo, vamos falar pros irmãos de intercessão continuar intercedendo, porque a oração, irmãos, não pode parar. Muitas das vezes, irmão, nós começamos a ver as coisas melhorar, nós, aleluia, desistimos de orar, nós paramos com a oração, diminuímos a intensidade da oração. Eis que eu aprendi uma coisa: não para de orar. Se tu começou orando 3 horas, permanece orando 3 horas até o milagre totalmente ser, até o milagre ser completo na tua vida e total. Às vezes, irmãos, o milagre não acontece porque, aleluia, parece, a gente começa a ver se desenhar, irmãos, o milagre. Nós começamos a ver a se materializar o milagre. Nós começamos, aleluia, tudo indicando, nós começamos a ver com os nossos olhos que tudo está indicando que vai acontecer. E o que nós fazemos muitas das vezes? Nós paramos de orar. Nós paramos de ter uma fé firme. O diabo milita na mente. E aí nós esfriamos, porque estamos vendo que as coisas estão indo bem. Mas eu te digo, irmãos, continua na mesma intensidade. Continua, aleluia, na mesma intensidade, na mesma firmeza de oração, na mesma fé, aleluia, porque ela é prova. A fé é prova daquilo que tu crê. Mas ainda não aconteceu. Então, irmãos, até acontecer, irmãos. E eu botei isso no meu coração. Até passar os dias do período, aleluia, de 10 dias que nós tínhamos. Para que é o tempo que o Covid-19 ele fica contaminando, incubado dentro de nós, agindo no corpo. Eu vou continuar intercedendo com uma fé firme. E eu vou falar para os meus irmãos continuarem com essa fé firme. Se tu tá orando com mais pessoas, tu tá vendo, aleluia, se desenhar na tua frente que o milagre começou a acontecer, continua com a fé firme, continua com a oração firme, continua, aleluia, crendo, mesmo, aleluia, que a tua incredulidade diga que não vai acontecer. Luta contra ti mesmo. Muitas das vezes, irmãos, eu orava na minha cabeça, eu orava e dizia: sai em nome de Jesus, incredulidade, sai no nome de Jesus, medo, sai do nome de Jesus, aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, eu sentia até, irmãos, o ar faltar, mas não era por causa de sintoma de Covid-19, nada, era, aleluia, espiritual, porque o diabo queria que eu envergonhasse o Senhor através da minha pouca fé, ou melhor, da pouca fé não, porque o Senhor trabalha numa pouca fé, na minha incredulidade. A palavra do Senhor diz, aleluias, aleluias, que Ele não se agrada, que Ele não tem negócio na nossa incredulidade. Está lá no livro de Hebreus, aleluias, no capítulo 10.
aleluias. O Senhor não tem parte na incredulidade. Continua crendo, continua firme, continua crente, continua, aleluias, pelejando. Glórias a Deus. Nós tivemos um desfecho para a honra e glória do Senhor. Se eu estou aqui, o meu marido estava dirigindo o culto, a minha filha está assistindo o culto, é porque Deus foi fiel em nossas vidas e Ele queria, aleluias, que eu trouxesse essa mensagem, esse testemunho de fé para a tua vida, aleluias. Não importa, irmãos, o que vier, aleluias, tu só tem que ter fé. E eu não estou falando isso porque eu sou grande coisa, não. Eu sou carne, eu sou homem, eu sou sujeita, aleluias, aos mesmos desejos, às mesmas quedas que tu. Mas eu aprendi com o Senhor, irmãos, que independente do que vier, Ele é fiel e Ele é justo, aleluias, para te curar, aleluia, para fazer 100 vezes mais aquilo que tu tem pedido, glórias a Deus. Ele é fiel e justo para abrir porta onde não tem. Ele é fiel e justo para tocar. Hoje tu deita enfermo, amanhã tu levanta ação. Ele é fiel e justo, aleluia, para enviar suprimento aonde não tem. Ele é fiel, eu quero engrandecer, aleluia, o nome de Jesus. Ele é fiel, porque eu provei. Irmãos, e uma coisa eu tenho que te dizer, aleluias, quando tu é fiel com o Senhor, irmãos, as provas vão vir, porque nós estamos debaixo do mesmo sol, e nós precisamos ser provados em algumas coisas. E muitas outras, aleluias, é para que a glória do Senhor, aleluias, resplandeça sobre nossas vidas. E muitas das vezes, aleluias, é para provar a nossa fé. E muitas outras é para, aleluias, moldar o nosso caráter. Muitas das vezes é para nosso crescimento. Nós nunca queremos nada que vai afligir a nossa carne. Mas se tu é fiel, irmãos, tu vai viver e ver a palavra, aleluias, a palavra se cumprir na tua vida, porque eu tenho visto a palavra se cumprir na minha vida e na vida da minha família. E na vida da igreja. Aleluias! Glórias a Deus. A última pregação que eu preguei foi sobre fé. Quem estava lá sabe. Foi sobre a mulher encurvada. E que eu dizia, aleluias, que o apóstolo Paulo dizia que as nossas tribulações, aleluias, são para a formação de nosso caráter. E é para coisas maiores que virão no mundo vindouro. Eu estou falando das minhas palavras, irmãos. E eu dizia, aleluias, que nós precisávamos ter fé. Ainda que as coisas parecessem estar tudo indo ao contrário, nós precisamos ter fé. E em tudo que eu tenho, pregadores da palavra de Deus. Vigie o que tu pregar no altar do Senhor, porque o Senhor vai provar cada palavra que sair da tua boca. E tudo que eu tenho pregado, irmãos, o Senhor, aleluias, tem pedido conta. E glórias a Deus, aleluias, o que eu preguei eu tenho vivido. Aleluias. Ainda nessa pandemia, na primeira vez que fechou a igreja, que todas as igrejas tinham vindo o decreto, eu preguei, aleluias, aquela passagem, aleluias, que Pedro caminhava sobre as águas. E eu disse, aleluias, que para nós caminhar sobre as águas, muitas das vezes perderíamos o emprego, a doença chegaria na nossa casa, que a separação, falei muitas coisas.
E eu fui provado, eu perdi meu emprego, irmãos. E o bispo, aleluias, adoeceu. Glórias a Deus. Nós caminhamos, irmãos, aleluias, neste mundo. E muitas das vezes, caminhando neste mundo, tu vai caminhar sobre a tempestade, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, tu vai entrar para a fornalha. Muitas das vezes, tu vai ter que lutar contra o leão, o urso gigante. Muitas das vezes, aleluias, glórias a Deus, tu vai parar na cisterna. Muitas das vezes, tu vai parar, aleluias, na cova do leão. Mas, aleluia, eu quero dizer que o Senhor vai fechar a boca do leão, vai abrir o mar vermelho, aleluia, vai tirar a água da rocha, aleluia, para matar tua sede, vai derramar o maná do céu, aleluia, para matar tua fome. Muitas das vezes, aleluia, o Senhor vai te ressuscitar, ressuscitar tua fé, ressuscitar, aleluia, a tua esperança, ressuscitar os teus sonhos, e por que não, aleluia, ressuscitar aquilo que se perdeu, que morreu, aleluia, ele ressuscita, ele cura, e ele faz tu achar aquilo que havia se perdido. Aleluias! E ele cura, assim como fez na Bíblia, ele ainda cura. Aleluias! Apeguemos, irmãos, firmemente na esperança a qual nós professamos, que é o Senhor Jesus. Se agarra em Jesus, porque Ele é a tua e a minha e a esperança do mundo. Aleluias! E já para fechar, irmãos, eu prego de novo sobre fé. Não esqueça, irmãos, que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se achegar ao Senhor. Em Romanos 5:35, em Romanos 5, no versículo 3 até o 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. Nós somos experimentados para termos experiência. Mas a experiência, irmãos, nos traz a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Aleluias! Não te aflige na tribulação. Da tribulação, aleluias, aproveita para te gerar paciência em ti. E da paciência, irmãos, vai te gerar experiência. Assim, aleluias, como eu estou experimentada em afligir a minha alma. Estou experimentada em ver, aleluias, quem eu amo doente. E temer o dia de amanhã. Porque todos, irmãos, não me venham dizer que não teme. Tememos a morte. E muito mais, irmãos, tememos a morte de um ente querido e amado. Mas eu me apegava também, irmãos, em Lucas 10:19. Vamos abrir. Lucas 10:19. Já estou finalizando. Lucas
10:19. Quando o bispo, aleluias, vocês têm que estar muito atentos aos sinais de ânimo que o Senhor nos dá. Ele não nos permite que passamos sozinhos, sem nos dar uma orientação, sem nos dar uma palavra, irmãos. E o Senhor, quando eu descobri, no dia que o bispo disse que tinha testado positivo para Covid, o Senhor me deu esta palavra. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em complemento, irmãos, nos outros evangelhos, essa mesma palavra diz que se nós bebermos algo mortal, esses sinais, aleluia, seguirão aqueles, aleluias, que acreditam em Deus. Que se pegassem serpente e escorpiões e bebesse algo mortal, nenhum mal lhe sucederia. E nós passamos por uma doença mortal. E eu entendi, Senhor, se tu me deu, aleluia, essa autoridade, se tu derrama autoridade, aleluia, sobre toda a carne, aleluia, que crê como sinal, aleluia, o Senhor nos dá essa autoridade, que nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, podemos agarrar serpentes e escorpiões, ainda que bebemos algo, aleluia, ainda que chegue algo mortal sobre nossas vidas, aleluia, nenhum dano nos causará. Então, aleluia, isso animou a minha fé. Assim, aleluia, como a passagem da sogra de Pedro, animaram a minha fé, irmãos. E a partir dali eu tive a fé, que é o firme fundamento que o seu Senhor me deu na sua palavra, que não é mentira, que nenhum dano mortal sucederia sobre a minha casa, sobre a minha vida, irmãos. Eu tomei posse, é que nenhum dano aconteceria. E foi sobre essa fé, irmãos, aleluias, que eu firmei o firme fundamento das coisas que eu não via. Eu não sabia se nós sairíamos livre, se nós sairíamos curado. Mas a minha fé era a prova, o meu desejo de vermos nós curado dia após dia e testemunhássemos, foi a prova daquilo que eu não via, mas eu cria que podia acontecer. Aleluias! Te apega na fé firme. Pode ser pequena, mas te apega nessa fé pequena mesmo, porque ela é o firme fundamento do que tu espera, do que eu espero, e a prova das coisas que não aconteceu, mas tu crê que vai acontecer. E a minha visão, irmãos, era uma visão para frente, irmãos. Eu pensava, irmãos, nas coisas que poderia ser feito após a minha recuperação e a recuperação do bispo e da Érica. Eu pensava no brechó que nós haveríamos de fazer. Irmãos, eu sonhava com esse testemunho, eu animando a fé de outras pessoas com este testemunho. Eu sonhava, irmãos, engrandecendo o nome de Jesus, porque Ele pode, e Ele pode. Ele pode. Jesus pode. Ele pode, irmãos. Tenha fé. Porque com fé, irmãos, tu pode fazer qualquer coisa. Porque a tua fé não está assegurada em carros, nem cavalos, nem em cavaleiros. A tua fé está assegurada no Senhor. E sobre esta palavra de fé e testemunho de fé, irmãos, eu quero orar por ti. E logo já vou engatilhar a oração.
E depois o bispo vai ministrar a Santa Ceia do Senhor. Aproveita, irmão, se tu teve pouca, se tu permitiu que a incredulidade chegasse à tua casa, chegasse ao teu coração. Aproveita, já pede perdão pro Senhor. E começa, a partir desse testemunho, a ter uma fé firme. Senhor Deus de Pai, te agradeço, meu Pai, por ter ministrado até aqui. Te agradeço, Senhor, por ter me experimentado a minha filha, o meu marido, Pai. Eu creio, Senhor, que cada um, Senhor, foi experimentado nos seus medos, foi experimentado, aleluias, nos seus demônios, Senhor. Porque temos, meu Pai, e havemos, meu Pai, dentro de nós, meu Pai, coisas, Senhor, que nos intrigam, meu Pai, que nos enfraquece, que nos esmorece, Pai. Aleluias, nos perdoa por permitirmos que a incredulidade nos chega, aleluias. Nos permita, ó Senhor, que tenhamos uma fé, Senhor. Nem que seja, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda. Nos perdoa se a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Mas nos permita, Pai, termos uma fé firme. Perdoa, Senhor, os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, aleluias, quando erramos e pecamos contra Ti. Na incredulidade. Que hoje, meu Pai, aleluias, esta palavra de fé, aleluias, tenha aumentado a fé, meu Pai, de todo aquele que ouviu este testemunho. E aquele, Pai, que se porventura não tinha fé, que hoje, meu Pai, possa começar a ter fé e saber, Senhor, que a Bíblia, que a Tua palavra é a verdade, que esses mistérios, que esses testemunhos, que estes milagres, aleluias, aleluias, não são só lendas, contos da carochinha, não. Para aquele que crê, ainda acontece, no nome de Jesus. Prostra a tua cabeça, irmãos, que eu vou estar botando um louvor. E quando cair o Zoom, irmãos, vocês entrem de novo para fazer a Santa Ceia, amém? E a igreja já está despedida depois do louvor. Aleluias. Vamos estar finalizando depois do louvor. Já vai ter terminado o culto online pelo Facebook, amém, irmãos? Eu agradeço a todos no nome de Jesus. Aleluias. Esse louvor o Senhor me deu hoje à tarde, que tem tudo a ver com a nossa história. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Uma palavra tremenda da parte do Senhor Jesus, com um testemunho tremendo, né, irmãos? Em nome de Jesus, né, irmãos? Ninguém entra no deserto e sai do deserto sem sair mais fortalecido, né? Sem que não existe deserto, sem que haja um crescimento, né, da parte do Senhor, irmãos. Deus permite o deserto, como a bispa foi usada por Deus aí para estar testemunhando o que nós passamos, em nome de Jesus, apesar da gente ter tido sintomas leves. Num bolo, irmãos, foi algo desesperador, né, irmãos? Começou eu, depois vem a Érica, depois vem a bispa, parecia que não ia acabar nunca, né? Mas o Senhor, Ele permite o deserto para que a gente venha testemunhar para outras vidas, para outras pessoas. Esse vírus é assustador, mas o Senhor ainda é maior e nada vai acontecer com nenhum de nós, ao menos que seja a vontade do Senhor, porque o Senhor, Ele é maior que esse vírus, o Senhor, Ele é maior que essa pandemia, o Senhor, Ele é maior que tudo. Faz a tua parte, igreja, te cuida, segue os protocolos, segue as recomendações, e o resto nós só podemos deixar nas mãos do Senhor e confiar que, se porventura, como aconteceu comigo e com a bispa e com a Érica, Ele permitir que a gente venha a ser acometido, confiar e crer e ter fé, irmãos, que Ele vai cuidar de nós. Eu dou glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, porque eu vi o cuidado dele comigo, com a minha esposa e com a minha filha todo o tempo, irmãos, porque olha quanto tempo faz, quantos livramentos o Senhor já tinha nos dado, e no momento onde não tinha nem hospitais, se precisasse, foi o que o Senhor permitiu que nós pegasse essa enfermidade, para que nós viesse a depender só dele, e ele foi fiel, mas a gente confiou, a gente não murmurou, a gente não questionou, a gente aceitou, irmãos, e entregamos a nossa vida para o Senhor, para que Ele fizesse aquilo
que estivesse nos planos dele. Aprove a ele deste momento nos deixar aqui, porque ainda temos um povo para conduzir, temos uma igreja para conduzir, ainda temos ovelhas que ele está trazendo até a nossa vida para que nós venhamos a ajudar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E na prova, irmãos, a gente faz propósito com o Senhor, irmãos. Vou estar revelando aqui para os irmãos também. Quando eu estava com o Covid no quarto, irmãos, toda vez que eu orava, eu falava para o Senhor: Senhor, se o Senhor ainda tem obra na minha vida, não permita que aconteça nada comigo, mas eu faço uma aliança aqui contigo, Senhor. Se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir ainda com mais dedicação do que eu já te sirvo. Vou te servir ainda com mais amor do que eu já te sirvo. Vou cuidar das ovelhas que tu botar na minha mão com mais amor e dedicação que eu já faço, irmãos. O Senhor fez um milagre, o Senhor nos tirou do deserto, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas temos que cumprir, né? O que para mim não é nenhum sacrifício, é um prazer fazer a obra do Senhor com todo amor, com todo carinho. Em nome de Jesus, agradeço aqueles que assistiram pelo Face,